Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui estamos, professor Jean, Química, para que a gente então possa dar continuidade, ao que a gente já vinha fazendo em sala de aula, hoje de uma forma um tanto quanto diferente, um formato virtual, mas em função desse isolamento social, que nesse momento sim é importante, então a gente precisa continuar desta forma, ok? Continuando o que a gente já vinha fazendo em sala de aula, nós estamos no primeiro capítulo de Físico-Química, soluções. Comentamos lá no início que esse capítulo é um capítulo relativamente longo, muitas informações para a gente tratar, então hoje a gente ainda não consegue fechar, mas a gente vai caminhar um pouco mais dentro desse primeiro desse primeiro capítulo. Para hoje nós vamos tratar do que nós chamamos de mistura de soluções. Mas, em função desse tempo afastado da escola, desse tempo de ausência e tal, a gente vai então voltar ao início para recordar o conceito do que nós chamamos de solução. Então, imagine que eu tenha um experimento como esse que está aí na sua telinha, um pouquinho de sal, um pouquinho de água, misturo tudo no copinho, agito. Eu percebi então que todo o sal é dissolvido na água, formando aí o que nós chamamos de mistura homogênea. Essa mistura homogênea, a química classifica como solução. Então, solução é todo e qualquer sistema, toda e qualquer mistura do tipo homogênea. Então, eu classifiquei para você aí muito bonitinho. Quando a gente coloca água e sal, essa mistura é o que a gente vai chamar de mistura homogênea. Então, a gente classifica esse sistema homogêneo como um sistema chamado solução. Se eu tenho, porventura, um outro sistema constituído por areia e água, por mais que você provoque a agitação do sistema, você não consegue dissolver areia na água. Então, esse sistema dito heterogêneo, ele não me serve como exemplo de solução, tá? Porque solução, por definição, é toda e qualquer mistura do tipo homogêneo. Então, a areia com água, a gente chama de sistema bifásico, são duas fases. Esse sistema bifásico, sendo heterogêneo, ele não me serve como exemplo de solução. Bem, é importante também que a gente tenha a recordação que essa solução ela pode se apresentar em diversos formatos, digamos, de diverso estado físico. Então, por exemplo, eu tenho normalmente que a gente aborda em sala de aula são as chamadas soluções líquidas. No primeiro exemplo que citamos, a água e sal, esse sistema homogêneo é uma mistura homogênea, é uma solução que se apresenta no formato líquido, estado físico líquido. Mas eu tenho também soluções que se apresentam no estado sólido ou no estado gasoso. São, sim, exemplos de solução. Então, na tua telinha tem, por exemplo, o próprio ar atmosférico. O ar atmosférico, ele sendo formado por diversos gases, principalmente gás nitrogênio e gás oxigênio, sendo um sistema homogêneo, é classificado como uma solução. Essa aliança bonita que aí está é uma mistura de ouro com cobre, que se apresenta no estado sólido e, por ser homogêneo, é sim um exemplo de solução. Então, lembrar que a solução ela pode ser líquida, sólida ou gasosa. Bem, para esse encontro de hoje, a gente vai falar basicamente do que a gente chama de mistura de soluções. Mistura de soluções. Quando eu misturo soluções, eu posso ter essa mistura realizada de forma diferente. Para você entender do que estamos falando, surgiu aí na sua telinha, eu posso misturar soluções de um mesmo soluto. Então, por exemplo, água salgada, água muito salgada. Então, eu tenho duas soluções com o mesmo soluto, que seria o cloreto de sódio, estamos falando de sal, cloreto de sódio. Quando eu misturo essas duas soluções, eu vou estar misturando soluções de mesmo soluto. Ou ainda, eu poderia pensar numa mistura de soluções do tipo água salgada com água doce. Água salgada com água doce, você mistura, vai formar uma solução, sendo que seria uma mistura de soluções de solutos diferentes, certo? Sendo que nesse último caso, eu tenho ainda essas duas situações que surgem para você. Eu tenho mistura de soluções de soluto diferente sem reação química e
com reação química. Então, esses dois casos serão tratados no próximo encontro. No vídeo de hoje, a gente vai tratar apenas desse primeiro caso que eu sinalizei aí para você, mistura de soluções de mesmo soluto, tá certo? É por aqui que vamos caminhar nesse encontro. Bem, antes de partirmos para o primeiro exemplo, né, com resolução, com cálculo de concentração, aquela coisa toda, eu preciso que você pense no seguinte: imagine uma situação como essa que se apresenta para você. Exclusivamente por meio da mistura de duas soluções aquosas de sacarose de concentração 0,5 mol por litro e 1 mol por litro, minha careta acabou cobrindo, é 1 mol por litro, responde e justifique se é possível obter uma solução a 0,6, a 0,9 ou 1,2 mol por litro. Então, entendeu? Eu vou misturar duas soluções, uma é 0,5 e a outra é 1 mol por litro. Da mistura final, ela pode ser 0,6 mol por litro, ela pode ser 0,9 mol por litro e 1,2 mol por litro. É possível? Então, eis que surge aí na sua telinha as respostas. Então, pode ser 0,6? Pode. Pode ser 0,9? Sim. Pode ser 1,2? Não, 1,2 não pode. Aí você me pergunta, mas por que 1,2 não pode? Como é que é isso? Então, eu coloquei para você nessa caixinha para você entender. Quando você mistura soluções de mesmo soluto, o resultado, a concentração desse soluto na solução final vai ser um número intermediário entre o maior e o menor que você está misturando. Então, se você misturar 0,5 uma solução e a outra 1, a resposta ela pode ser 0,6? Pode, porque 0,6 ele é maior que 0,5 e menor que 1. Então, é possível que o resultado final seja 0,6. É possível que o resultado final seja 0,9? Sim, porque 0,9 é maior que 0,5 e menor que 1. Então, a solução final ela pode sim ser a 0,9 mol por litro. Pode ser 1,2 mol por litro? Não, porque 1,2 mol por litro já é maior que 1. Então, isso é um caso que não ocorre, isso é impossível de acontecer. Então, lembrar que a concentração da solução final é sempre um número intermediário. Então, você está lá resolvendo um probleminha de mistura de soluções, calculou, achou um número fora dessa faixa, já pega a borrachinha e já apaga, porque você sabe que isso aí está errado. Tá? A resposta final é sempre um número compreendido entre o menor e o maior. Tá certo? Bem, primeiro a gente vai então, como eu disse, apresentar uma fórmula. Essa fórmula ela segue a mesma linha de raciocínio, né, daquela fórmula de diluição que nós já vimos em sala de aula. Né? Então, o que eu pensei? Eu coloco aí no seu monitor solução 1, que eu vou misturar com a solução 2 e que vai produzir então uma solução final, certo? Bem, você concorda comigo que quando eu estiver misturando essas soluções, a massa de soluto final ela é exatamente a soma da massa do soluto do copo 1 com a massa do soluto do copo 2? Você concorda com essa colocação? Sim, muito bem, é verdade. A massa de soluto que eu tenho na minha solução final, ela corresponde à soma da massa que está aqui dentro, olha aí no seu videozinho, mais a massa da solução que está aqui dentro, do soluto, melhor dizendo. Então, a massa de soluto 1 com a massa do soluto que está na solução 2 vai ser exatamente a massa do soluto que está na solução final. Isso tem super sentido. Então, se isso é verdadeiro, e se você se recorda do que nós fizemos para a diluição, eu posso substituir esse M, que é massa, por concentração vezes volume. Porque lembra, a gente trabalhou em sala concentração comum. Olha lá no seu caderninho, concentração comum é exatamente a massa dividido pelo volume. Então, se eu jogo esse volume para o outro lado, ele vai multiplicando. Então, vai ficar massa igual a concentração vezes volume. Então, eu substituí. E aí, então, eu chego a uma equação final, onde eu tenho concentração final vezes volume final, vai ser igual a concentração vezes volume do copo 1, mais a concentração vezes o volume do copo 2. Lembrando que esse 2 que surge aí no meu esqueminha não é para fazer referência a solvente, não é. Tá? Esse 2 aí seria, né, a solução número 2. Tá? Então tem solução número 1, solução número 2, que misturei e formou então aí a minha solução final. Então essa fórmula que está aí para você é a fórmula que você vai usar nos exercícios que eu estou propondo nesse vídeo. Tá? Então vamos ao primeiro exercício
com o uso da fórmula Z. Então, repare, eu vou misturar então 100 ml de ácido sulfúrico de concentração 0,30 com 200 ml de ácido sulfúrico de concentração 0,15. Então, misturando o mesmo soluto, eu vou ter então uma nova solução com uma nova concentração. De antemão, eu já olhando para as opções, eu percebo que a letra E não é possível. Lembra que nós falamos que esse é um número resposta que seja intermediária entre o maior e o menor? Então, o 4 é impossível, porque está fora dessa faixa. Né? O 2 é possível, né? Porque o 2, não, 2 está fora da B2 inteiro, não pode. Então, 2 não pode, 4 não pode. Então, ou é 0,05, 1 ou 0,2. Tá? Então, vamos desenvolver isso aí. E você vai perceber também que o resultado final ou ele é letra B ou é letra C. Filho, resposta final vai ser letra B ou letra C. Exatamente porque são os únicos números que eu tenho aí nas minhas opções que estão aí compreendidos entre 0,15, entre 0,30 e 0,15. Né? Então, o 0,05 está abaixo do 0,15. Então, é um número que também não é possível de se obter. Tá? Então, o que faço? Eu vou colocar aí para você o desenho, o esqueminha, coloquei até em colorido para você visualizar melhor. Então, o vermelho seria a primeira solução, em verde a segunda solução, que eu vou misturar e vai obter então a solução terceira, que é a solução que eu coloquei em azul, que seria a solução final. Pegando essas informações, jogando na fórmula que nós apresentamos, observe. Olha aí, coloquei até em colorido para você visualizar melhor. Então, MF seria a concentração final, 300 seria o volume final. Sim, o volume final é 300, porque é a soma de 100 mais 200, 100 da primeira solução com 200 da segunda solução, perfazendo aí um total de 300 mililitros. Na primeira solução, veja em vermelho, eu tenho 0,3 como concentração, 0,3, 0,30, né? E 100 como o volume. Posso usar em mililitro, que não dá problema nenhum. Em verde, eu tenho exatamente os dados da segunda solução. Volume 200 e concentração 0,15. Meu amiguinho, é isso. Jogando esses valores, usando os conhecimentos matemáticos, você então vai obter um resultado final de 0,2 mol por litro. Repare que 0,2 é o número compreendido entre 0,15 e 0,30. Né? Então, esse 0,2 é a resposta, então, do nosso exercício. São exercícios relativamente simples que você sempre resolve com o uso da fórmula que foi apresentada no slide anterior. Pois bem, tá aí bonitinho, né? 0,2 como sendo, então, a concentração da solução final. No próximo exercício, mistura-se 200 ml de solução 8 mol por litro de ácido nítrico com 300 ml de solução 1 mol por litro do mesmo ácido. Calcule a concentração em mol por litro da solução final, mesmo esqueminha. Então, eu tenho lá os valores da primeira solução, da segunda, vou misturar, vou obter uma nova solução. Exatamente o que você pede é a concentração dessa nova solução, tá? Então, a fórmula é aquela apresentada. Então, concentração final, não sabemos. Volume final, 500, porque é o 200 da primeira com 300 da segunda. Né? Então, a gente vai substituindo. Olha aí, concentração da primeira 8 vezes volume 200, da segunda concentração 1 vezes volume 300. Substituindo tudo, né? Resolvendo a questão matemática da coisa e tal, você então tem como resultado final uma concentração de 3,8 mol por litro. Repare que 3,8, mais uma vez, é um número compreendido entre 1 e 8, ok? Que essa informação fique bem clara para você não perder nenhum exercício, certo? Próximo. Esse próximo, ele é muito legal. UVG, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. Um analista necessita de 100 mililitros de uma solução aquosa de NaCl 0,9%. Esse MV é só massa por volume, é tranquilinho. Como não dispõe do sal puro, resolve misturar duas soluções de NaCl aquoso. Aqui é aquoso. Uma de concentração 1,5% e outra de 0,5%. Calcule o volume de cada solução que deverá ser utilizada para o preparo da solução desejada. Essa questão é belíssima.
Eu não sei se você conseguiu compreender, depois que você jogar no papel as informações que constam do enunciado, você vai perceber que você não tem o volume da primeira solução e nem o volume da segunda solução, né? Então, olha só como é que ficou bonito. Ele deseja preparar 100 mililitros, são 100 mililitros é o volume final, mas ele não sabe o quanto ele deve pegar da primeira solução, que é 1,5%, e nem da segunda, que é 0,5%. Então, ele não sabe os valores. Jean, então não tem como resolver. Tem, a gente tem sempre um artifício matemático para nos salvar nesse momento. Então, nesse momento, o que faremos? Repare, eu vou simplesmente chamar o primeiro volume de VA e o segundo volume de VB. Volume da solução A, volume da solução V. Poderia ser volume da primeira, volume da segunda, tanto faz, tá? Bem, para continuar o exercício, eu te pergunto o seguinte: você concorda comigo que se a solução final vai ter um volume de 100 mililitros, eu tenho então que VA mais VB é igual a 100? Sim, claro. Se o volume final é 100 ml, esse volume final vai ser a soma dos dois volumes, da solução A com a da solução B. Tudo bem? Eu posso pegar essa expressão e reescrever dessa forma como surge aí na sua telinha. VA igual a 100 menos VB. Eu poderia também escrever em função de VB, né? Mas deixa assim em função de VA, que também vai ficar bonitinho. Então, se você compreende que VA é igual a 100 menos VB, eu vou pegar essa conclusão e vou jogar na expressão anterior. Então, na expressão anterior, que ficou no slide anterior, eu estava assim. Repare, eu não tinha, lembra, o valor de VA nem o valor de VB. Então, eu vou pegar, onde tem aí VA, eu vou escrever o quê? 100 menos VB. Olha que bonitinho. E aí, usando o conceito matemático, 1,5 vezes 100 é 150. 1,5 menos VB vai dar o quê? 1,5 VB. Tá? Então, reparou que eu consegui transformar uma expressão que tinha duas incógnitas, VA e VB, em uma incógnita apenas, que é o VB. Esse era o truque, esse era o macete, esse era o artifício matemático que a gente precisava usar. E aí, feito isso, daqui para frente fica bem tranquilinho. Então, eu resolvo e encontro VB igual a 60. Se VB igual a 60, então VA, volume da solução A, só pode ser 40. Lembrando, a soma das duas dá igual a 100. Então, se pelo cálculo eu achei VB, por complemento, né, para 100, eu chego então que VA é igual a 40 mililitros. Exercíciozinho bom, tá? Mas que a gente consegue resolver com essa visão matemática um pouquinho mais apurada. No próximo exemplo, que é o de número 5, vai surgir uma novidade, né? Uma situação que a gente ainda não trabalhou em sala de aula, mas que a gente vai apresentar para você agora, que seria a concentração de íons. Nós ainda não trabalhamos isso, então vamos desenvolver o exercício como fizemos lá no primeiro, lembrando que a gente quer então calcular a concentração do íon nitrato. Ok, tá? Essa vai ser talvez a dificuldade maior que a gente só vai trabalhar lá no final do exercício. Então eu peguei a fórmulazinha habitual, vou substituir os valores, exatamente como tem aí no enunciado, nada de novo, tá? Vou responder aqui matematicamente e tal, e vou achar então que a concentração final vai ser de 9 mol por litro. Tudo bem? 9 mol por litro é a concentração da solução. Eu pensando em você, eu já coloquei na sua telinha para você não perder essa informação. 9 mol por litro é a concentração da solução final. Olha o valor aqui, ó. Aqui ao ladozinho, tá vendo? Mas ele não quer isso, ele quer saber o valor da concentração do íon nitrato. Vou colocar para você, ó, aqui embaixo, a resolução, o pensamento que a gente tem que ter agora. Então, o pensamento é esse. É lembrar que o sal, nitrato de magnésio, de fórmula MgNO3,2, quando ele se separa e ioniza, ele vai formar o íon magnésio 2+, mais o íon nitrato, só que são dois íons. Essa informação aqui é extremamente importante, são 2 de NO3. Mas, Jean, de onde você tirou esse 2? Quando você olhar na fórmula que está lá na frente, a fórmula está assim, ó, entre parênteses, NO3, 2. Esse 2 significa que o NO3 ele aparece 2 vezes naquela fórmula. Então, quando eu separo, eu vou formar 2 de íons nitrato, que é o NO3-, ok? Então, se você consegue compreender
essa questão, né, da dissociação das substâncias, assunto que você deve ter tratado lá no primeiro ano do ensino médio, a gente pode então pensar o seguinte: se a solução ela é 9 mol por litro, coloquei para você. Quanto vai ser de nitrato? 2 vezes mais. Exatamente esse 2 que está aqui, que é aquele 2 que está lá na frente da fórmula. Então, o meu resultado final é 2 vezes 9, que dá exatamente 18 mol por litro. Então, matando o exercício, a solução final possui concentração de íons nitrato igual a 18 mol por litro. Tá? Então, aproveitei a oportunidade desse exercício para falar de mistura de soluções e falar também da questão, né, das concentrações de íons, tá? Que a gente não pode perder de vista. Bem, para esse encontro, então, a gente fecha por aqui, tá? É um videozinho relativamente curto, falando apenas essa primeira parte de mistura de soluções, que são mistura de soluções de mesmo soluto. Espero que você tenha acompanhado, né? Qualquer dúvida que você tenha, a gente vai se falando lá, né, pelo nosso portal, pela nossa plataforma, tá? Para tentar resolver toda e qualquer questão que surja, né, desse vídeo de hoje, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fique com Deus e até um próximo vídeo.